Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa Boa noite. noite. Temos uma novidade maravilhosa, fala a verdade. Não vamos contar ainda, mas ela é demais, não é demais? Vale muito a pena aguardar até o final, porque vai bombar essa novidade que nós vamos trazer aqui. Vai sim, Excepcional, hein? com certeza. Aguenta aí que vai ser muito, muito boa. Começar aqui o nosso conteúdo, porque o que nós viemos fazer aqui hoje é entregar muitas informações sobre liderança. E eu vou fazer uma pergunta. Isso mesmo. Qual o segredo dos grandes líderes? Você sabe falar para mim? Eu sei de cor. De cor? Então vamos Uhum. lá. Mas olha, essa Mas galerinha você aí, acha que eu vou contar de uma essa única galerinha vez? sabe também. Essa galerinha sabe também. Bom, então eu quero ver Pessoal é o bom pessoal mesmo. participando e dizendo qual é o segredo dos grandes líderes. Vamos lá. Aqueles líderes que obtêm resultados extraordinários e que conquistam a sua liberdade financeira. É desses líderes que eu quero saber se você tem esse conhecimento. Manda aqui no chat que eu quero ouvir vocês. Vamos comentar e compartilhar opiniões aqui. Porque isso é o que nós vamos fazer aqui hoje. Trocar Exatamente. todas essas ideias e entender o que realmente os grandes líderes desenvolveram durante toda a sua vida. O que eles trouxeram, como é que ele faz. E eu ainda faço uma outra pergunta. De verdade, o que um líder precisa ter, fazer ou desenvolver? Isso aí. Isso aí é, olha, para a gente comentar aqui agora, hein? Acho que você Vamos lá, entregou o pessoal. ouro, hein? Entregou o ouro, eu Não acho. está entregando ouro, não. Não? Eu só quero saber deles, porque eu tenho certeza que eles são ótimos em respostas. Isso aí. Então, Vamos lá. pessoal, comenta aqui para nós. Você já se viu em alguma dessas situações? Nós vamos falar algumas situações, citar aqui, comentar. Eu quero saber de vocês quais situações, essas ou outras, vocês já viveram profissionalmente e que vocês se identificam. Quem se identifica, fala aqui no É chat. isso aí. Você não está satisfeito com a sua liderança. Sente que pode fazer muito mais, porém ainda não sabe como. Isso já aconteceu já com vocês? Vocês já tiveram uma situação diante disso? Vocês já sentiram isso na pele? Vocês chegar num ponto de falar assim, eu preciso fazer algo a mais, eu necessito de algo a mais para eu chegar naquilo que eu sei que eu sou capaz. O meu potencial está gritando dentro de mim. Mas por onde que eu vou começar? Eu sei que eu posso fazer mais, mas eu não sei como não sabe fazer como. mais. Então, esse como é o que nós vamos estar conversando hoje durante toda essa noite. Mas eu quero ver o que vocês vão comentar aí, porque nós vamos aos poucos, porque daí é mais gostoso. Porque eu quero entender vocês. Eu quero saber de vocês realmente o que vocês sentem, o que está precisando, onde que nós podemos chegar. Porque potencial tem. É isso Nós mesmo. só precisamos saber trabalhá-lo. Por mais que você engaje e motive a sua equipe, ela não dá o resultado que você precisa, ela não dá. Ela não consegue atingir resultados extraordinários. As pessoas, elas são legais, elas colaboram, mas elas não conseguem atingir resultados. Você vive essa situação hoje na sua liderança? Você quer ver um resultado? Você quer ver uma coisa que líder vive muito, todos os dias, e ele precisa, que é o que nós colocamos aqui, o que ele precisa? Ele vive desafios 24 horas por dia. Isso mesmo. Porque hoje, com essa modernidade, com essa velocidade que a gente vive hoje, que é tudo para ontem, tudo correndo, tudo de última hora, o que acontece? É um desafio atrás do outro. Um desafio atrás do outro. E como você vai conseguir fazer a sua equipe conseguir entregar, fazer aquela meta, cumprir aquela meta, fazer a sua equipe ficar engajada, comprometida e saber que aquela meta é um resultado que é uma necessidade para a equipe, para a empresa e para todos, porque se a gente está falando em equipe,
Nós não estamos falando sozinho de novo. Exatamente. Nós já falamos sobre isso, mas isso é uma regrinha que não dá para fugir. Então, como é que você vai fazer isso? É isso que nós vamos aqui, a noite inteira nós vamos estar discutindo esse assunto. Porque a gente entende o seu dilema, o que você vive todos os dias. Quantos anos nós vamos verificando tudo isso aí? Bom, no corporativo eu já beirei os 20 anos. 20 anos. Já treinei diversas pessoas. Treinamentos que nós viemos dando. Vamos falar só dos últimos treinamentos que nós demos. O que a gente encontrou com esses líderes? Todas as coisas que eles passaram para nós. Muitas dificuldades, principalmente com equipe, né? Não tem... É unânime, eu acho que as equipes são unânimes. Por isso, e que a gente acabou entendendo as dificuldades, os desafios, e a gente resolveu trazer este conhecimento para vocês, que vai ajudar muito, que você vai compreender como é que você pode ter uma equipe de alta performance. Que nós vamos falar sobre isso. E dizer de verdade, o que é uma equipe de alta performance? Calma, mas a gente vai chegar mais pra frente. Nós vamos falar isso, calma. Agora, uma terceira situação. Você já se sentiu humilhado ou desrespeitado por sua equipe em determinadas situações? Não, então, assim, são situações, a gente não teria como trazer todas que a gente já presenciou, Sim. que a gente já ouviu, mas trouxemos algumas que são os pontos mais altos. Então, assim, quantas vezes nós ouvimos de líderes que eles se sentiram desrespeitados perante a sua equipe? Descredibilidade, falta de autoridade. Falta de autoridade. Mas tudo isso aí também tem um porquê, tá? Que nós vamos também estar falando sobre isso. Por que que isso acontece? Eu vou só dar uma única palavrinha, mas depois nós vamos continuar. Posicionamento. Esse posicionamento, nós vamos estar falando sobre isso hoje. Porque posicionamento diante de qualquer situação, de qualquer equipe, de qualquer trabalho, de qualquer desafio, não tem. Se você não posicionar, você não vai ter o resultado que você quer. E vai acabar acontecendo isso. Exatamente. Mas isso nós ainda vamos falar mais. Você entende que precisa aprimorar sua liderança, mas ainda não encontrou nenhum método que o fizesse sentir segurança. Esse é um outro ponto em questão. Outro ponto. Porque a gente escuta muito, eu sei o que você vai falar, a gente precisa adquirir inteligência emocional, a gente tem que entender mais sobre liderança. Tá, mas eu ainda não encontrei nada que me fizesse sentir esta segurança. Um método que fosse assim, certo. Se eu fizer desta forma, eu atinjo resultados extraordinários. Um método com eficiência e eficácia. Porque a eficiência é uma coisa, eficácia é outra, completamente. As duas podem até se complementar, mas são diferentes. Elas necessitam que você tenha eficiência, mas a eficácia é fundamental. Nós vamos estar falando isso. E esse método que nós estamos falando vai trazer exatamente isso para você. A eficiência e a eficácia. Fica aí que vocês vão gostar do que vocês vão ouvir. Então, podemos citar muitas outras situações. Fala a verdade. Muitas. Podemos ficar a noite inteira aqui discutindo situações e situações, não é mesmo? Mas essas situações é o que vai fazer você entender o porquê desse método que nós estamos falando. Vocês estão falando de líder de empresa ou qualquer liderança? Pode responder. Pode responder. Eu costumo dizer que a liderança, ela começa dentro da nossa casa. Verdade. Não é verdade? Eu costumo dizer, não só eu, como a Maria fala muito. Nós começamos a exercer a liderança desde pequenos. Desde criança, quando os nossos pais queriam que nós fizéssemos algo e nós falávamos não. Quando a gente vai se tornando adolescente, nossos pais continuam falando para a gente não fazer aquilo e a gente continua fazendo. É a nossa liderança, é a liderança da nossa vida. Então, se você é um líder de empresa, um líder que atua numa empresa, um líder que desenvolve pessoas, que tem equipes, não importa. Primeiro você desenvolve você, a sua liderança, o seu autoconhecimento, você desenvolve primeiro você,
para talvez então desenvolver outras pessoas. Aí vai muito do meio que você atua. Mas sim, é qualquer líder, porque liderança começa conosco. Liderança, a gente começa no jardim de infância, de verdade. Pode perceber que sempre tem um e o outro que está comandando ali. Vão brincar assim, vão brincar lá, vão brincar desse jeito. Coloca por as regrinhas. Põe uma regrinha aqui, uma regrinha ali. Então, é desde o jardim da infância. De verdade, acho que até do berço, porque a gente também sabe se impor até para os nossos pais, para nossa mãe. Tem uma pessoa aqui, ó, Camila, me conhece há 25 anos, Então. hein? Ela pode concordar com tudo isso. Quem me conhece já sabe, né? Que não tem por onde. Então, liderança, a gente começa e leva para a vida toda e a gente também desenvolve, porque quanto mais você pratica, quanto mais você traz, quanto mais você procura resolver determinadas situações, você está praticando sua liderança. E sempre que você chega em algum lugar que você vê algo que está meio paradão, que não andou, você vai tomar a frente, você vai fazer, porque é o instinto. Só que o instinto da gente, quando a gente coloca conhecimento e desenvolve esse instinto, a gente fica numa alta performance, porque você vai desenvolvendo. Liderança é questão também de desenvolver. Exatamente. Isso eu coloco para você. E obrigada por sua observação. Sim. Mas, afinal, o que é que, então, esses líderes têm de diferente? O que eles conquistam de diferente dos líderes que a gente costuma dizer que são comuns? Os líderes que estão ali atuando no dia a dia são líderes muito bons, mas eles não conseguem atingir esses resultados extraordinários. Então, a gente classifica eles como líderes comuns. Às vezes, não são aqueles que se destacam na empresa. Então, o que os líderes que se destacam têm de diferente? Eles são líderes do futuro. O que quer dizer um líder do futuro? É um líder que todas as empresas buscam hoje. E o que eles fazem? Eles têm habilidades, eles têm conhecimento, eles têm inteligência emocional, eles têm comunicação assertiva, eles têm planejamento estratégico. É um líder que todas as empresas querem, porque ele consegue fazer a sua equipe ter um alto desempenho. Exatamente. É isso que a nossa metodologia vai mostrar para vocês. E um ponto alto que eu gosto de falar bastante é sobre ele inspira as pessoas. Sim, inspira as pessoas. Porque hoje em dia, líderes que não inspiram as pessoas, que não inspiram seus liderados, aonde os liderados não conseguem se enxergar, não conseguem se identificar, fica muito mais difícil para o líder conduzir essas equipes. Então, existe vários estilos de liderança, que não é o objetivo trazer hoje. A gente trouxe nós não uma live vamos falar anterior sobre isso, mas falamos tem uma lá outra no YouTube, live, né? No nosso YouTube No tem YouTube sobre falando liderança. sobre vários tipos de liderança. Nessa aula está bem explicativo esses estilos. Sim. E existe líderes que acham que ainda se ganha no grito, se comanda no grito. Esse está fora do mercado. Então, esse não é o líder do futuro. Não é essa soft skill que as empresas buscam hoje em dia. Não, de jeito maneira, não é. Então, o que nós estamos trazendo aqui é algo que as empresas hoje estão buscando como competência do futuro. São as competências que nós vamos trazer hoje aqui, numa pesquisa do LinkedIn, que foi classificado como seriam os líderes do futuro. Os líderes que exercem a gestão humanizada. Exatamente. E como se transformar, então, nesses grandes líderes? Essa é a pergunta que não quer calar. Como? Como? Mas antes, nós gostaríamos de nos apresentar. Eu sei que muitos aqui nos conhecem. Mas também tem os novos que estão chegando agora. Com certeza. E que não sabem ainda, não nos conhecem. Então, eu sou a Maria Inocêncio. Eu sou a Isabela Bertelli. E juntas nós somos as fundadoras do Efeito Borboleta Desenvolvimento Humano. E somos conhecidas também como as Billionaires.
A gente já fundou o Clube dos clube Billionaires. dos Billionaires. E todo mundo que entra para a nossa comunidade está entrando aqui para o nosso Clube dos Billionaires. Então, eu sou coach profissional, eu sou mentora, eu sou mastermind, eu sou palestrante, eu sou treinadora, sou comunicóloga, eu sou business partner de RH, eu sou terapêutica quântica. Minha formação é turismo e hotelaria. Há mais de 25 anos, eu estou no mercado com gestão de negócios. Eu sou especialista em liderança, em equipe de alta performance. Treinei diversas pessoas a gerir conflitos, alinhar convergências nas mais diversas áreas. Todas as áreas que vocês possam imaginar, eu já atuei. Porque um conflito muito bem administrado, ele pode se tornar uma grande oportunidade. E é isso que as empresas precisam, de grandes oportunidades diante de algum conflito que possa haver e você saber trabalhar. É sobre isso também que nós vamos falar. Bom, eu sou Isabela Bertelli, também sou coach, mentora, treinadora comportamental, palestrante, comunicóloga, business partner de RH, faço análise e mapeamento de perfil comportamental, sou bacharel em Direito e consultora empresarial. Mas o ponto alto que nos trouxe até aqui foi a minha atuação e a da Maria nos últimos anos. Eu passei os meus últimos 20 anos administrando indústrias, trabalhando no corporativo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os subsistemas da organização, passando por diversos setores. Desta forma, eu acabei treinando diversas pessoas em diferentes cargos, hierarquias e setores e adquiri esse vasto conhecimento em desenvolvimento humano, liderança, gente e gestão. Mas voltando à nossa pergunta... Como transformar no líder de grandes resultados? Vamos lá. O que o líder precisa desenvolver? Maria? O líder precisa ter um autoconhecimento, porque conhecendo a si mesmo é fundamental para ele tomar decisões conscientes, assertivas, decisões com autoconhecimento. Ele coloca em prática, ele contribui para tornar uma equipe e a vida dele própria mais produtiva, mais feliz. Ele consegue trazer uma equipe com eficiência, e que nós estávamos falando lá da eficiência e eficácia. Eu digo que o autoconhecimento é tão importante que conhecendo a si próprio, você consegue entender a outra pessoa, porque você vai conhecer também a outra pessoa. Porque primeiro a gente vê as nossas crenças, né? Que somos cheias disso. Mas quando a gente tem autoconhecimento, a gente reconhece as nossas crenças, mas a gente entende as crenças do outro. Aí a gente deixa um pouco a nossa do lado e começa a entender a crença dele. Quando você entende a crença dele, você consegue abrir uma linguagem que vocês dois possam se entender e chegar num consenso. E com isso, você consegue trabalhar melhor a sua equipe. Exatamente. Então, se você ainda não teve a oportunidade de desenvolver o seu autoconhecimento de maneira profunda, não estamos falando nada superficial. Autoconhecimento requer profundidade. Exatamente. Como é possível você, que ainda não se desenvolveu, desenvolver outras pessoas? Então, vamos dizer aqui, estamos abrindo o primeiro bingo da noite, primeiro cadeado da noite. É isso aí. Se eu não me autodesenvolvi, como é que eu estou desenvolvendo outras pessoas? Como é que eu estou liderando outras pessoas? Como é que eu estou entendendo as outras pessoas? É aquilo que eu estava falando. Você primeiro se conhece, se entende, chega na sua consciência, conhece os seus pontos fortes, aí com eles você vai trabalhando, porque você já tem esse potencial, aí aqueles que você é menos ou que você precisa desenvolver mais, você vai trabalhando no paralelo. Só que com o autoconhecimento, que esse ponto forte, com esse potencial seu, isso aqui vai ficar quase que irrisório, aquele que você sabe que você precisa trabalhar, mas você primeiro fortifica aquele que você é forte. Com isso, você já abre portas, você já consegue trabalhar melhor. Aí você vai trabalhando os outros no paralelo. Quando você vê,
você está equilibrado, você está trabalhando bem, porque você entende você próprio, você entendeu você se abre para os outros. Você tem entendimento para entender os outros, porque você já sabe o que você é. Agora falta você saber o que o outro é. Não, Parte disso. não é muito mais fácil entender o próximo quando a gente conhece a si mesmo? Muito. Você sabe por quê? Até a nossa empatia, ela fica Ela muito muda, maior. fica maior. Porque A você verdadeira sai, empatia. você sai daquele, você para de olhar para o seu umbigo de verdade. Exatamente. Você começa, você já conhece o seu umbigo. Agora você vai entender o outro. Mas você não consegue enxergar ou falar algo, ou trazer, e até mesmo desenvolver o outro. Porque nem você está desenvolvido, como é que você vai desenvolver algo? Exatamente. Então, primeiro você. Até no avião, o pessoal, quando fala para derrubar as máscaras, de oxigênio, ele fala, primeiro coloque a máscara em você, depois você vai para o outro. Você está vendo por quê? Porque tudo primeiro começa em você. Não tem como. Se não começar por você, você não vai chegar no outro nunca. Exatamente. Aliás, a transformação, ela começa em você e ela acontece através de você. Exato. Quando você se transformar, quando você se autoconhecer, quando você entender o seu sentimento, quando você entender como você é de verdade, aí você consegue desenvolver as outras pessoas. Exatamente. Então, é exatamente como lidar com as outras pessoas se ainda não aprendeu a lidar com você mesmo. Primeiro, se autodesenvolvendo, e nós vamos explicar alguns, porque são muitos, alguns benefícios em desenvolver o seu autoconhecimento. O primeiro, ele interfere na sua escolha de carreira e nos rumos da profissão. Certo? E olha, interfere muito. Muito, viu? Muito. Porque se você já começar com dúvidas no que você pode querer seguir, quem não sabe o caminho que quer seguir, qualquer caminho serve. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, isso daí todo mundo fala, mas isso é real. A gente só está repetindo, fala, já ouvi. Tudo bem, você já ouviu. Mas é real isso. Mas é uma grande verdade da vida. É uma grande verdade, porque não tem como. Não tem como. Olha, as descobertas das suas forças e fraquezas é o que vai lhe dar um norte para você. É o que nós estamos falando. Quando você tem clareza nos quais os seus objetivos, você sabe como conquistá-lo. Você vai traçar sua meta, você vai saber como que você vai fazer, aonde você quer chegar, e volta naquele que eu sempre falo, que são os 5 pilares da nossa vida, que não tem como fugir dele, que é, primeiro, objetivo, propósito, missão, visão e valores. Eu já expliquei muito sobre isso. Tem uma live, não tem? Tem, tá no Instagram, eu tenho uma live curtinha, gostosinha, rapidinha. Tem uma live que explica todos esses pontos. Entra lá no Instagram, que vocês vão achar essa live e vocês vão entender a importância desses 5 pilares da nossa vida. Se você seguir isso daí, você vai para qualquer lado. Ninguém vai dizer aonde você vai, porque você sabe aonde você quer chegar. Exatamente. Aumenta a autoestima e o controle das emoções. Ponto altíssimo. Ponto altíssimo. Expande seu mindset. Você fica com uma mente mais aberta, mais consciente. Você sabe o que você quer para você. Sabendo o que você quer para você, você sabe até orientar outras pessoas. Mas você primeiro tem que entender o que é para você. E essa expansão do mindset traz uma consciência que eu digo assim, é uma consciência que você consegue falar com você mesmo. Porque o que mais pega para nós é a nossa conversa interna. A gente conversa tanto com a gente e a gente às vezes acaba falando coisas que a gente não queria falar, mas fica ali, ó. Então é muito importante expandir o mindset para eliminar essas conversinhas que não te leva a nada e colocar só coisa boa. Conversas com você tem que ser boa. Aonde você quer chegar? O que você quer? Qual é a sua meta? Qual o seu objetivo, o seu propósito? Qual a sua missão?
Qual a sua visão? A visão é aonde você quer chegar. E depois, qual é o seu valor? E eu não estou falando de valor em dinheiro, estou falando reconhecimento. Eu estou falando do seu sentimento, da alegria de saber que você traçou um caminho e você conquistou aquilo que você determinou, porque você foi firme nos 5 pilares da sua vida. E eu gostaria de trazer um parênteses aqui muito importante, que foi até algo que eu fiz nas chamadinhas no Instagram. Quando a gente começa a expandir o mindset, a gente começa a sentir alguns bloqueios, É verdade. tá? Então, assim, você começa a abrir a sua mente, você começa a mudar a forma como você pensa, só que aí você vai se esbarrar em bloqueios que são sabotadores, são as suas crenças limitantes. Você, ao longo da sua vida, você construiu diversas crenças. E nem sempre elas são fortalecedoras. Muitas vezes elas são limitantes e sabotadoras. Então, se algo na sua vida não sai do mesmo lugar, se você acha que você roda igual um peão e não sai do mesmo lugar, pode ter certeza, você tem uma crença limitante e sabotadora que está impedindo o seu próximo nível. Ela está impedindo, é fato. A gente só precisa entender, acessá-la. Nós precisamos acessar essa sua crença, descobrir quando ela se formou, como ela se formou para reprogramá-la. Aí você desbloqueia estes sabotadores. Essas crenças, por que a gente chama de crenças limitantes? São coisas que falam para a gente, que colocam na nossa mente e a gente toma como uma verdade. A gente toma como uma verdade. E às vezes, até lá atrás, os nossos pais querem tanto cuidar da gente por medo de um motivo ou de outro, que ele acaba colocando muitas crenças na nossa vida. E depois, quando a gente fica adulto, a gente começa a perceber que essas crenças, elas cada dia estão nos segurando, não deixa você andar para frente, porque você fica sempre retraído diante de alguma circunstância. Como a Isabela falou, você tem que parar, entender, olhar para trás, olhar o que está acontecendo, ver o que mais te incomoda, porque toda crença incomoda. Ver o que mais te incomoda. Diante de o que mais te incomodar, você vai conseguir entender e ver. Isso não me pertence. Se não me pertence, eu não quero para a minha vida. Eu vou além, eu vou para frente. Eu vou sempre para frente. Aí você busca as fortalecedoras. Você busca por coisas, você troca, você faz uma troca. Você tira uma coisa que não te traz benefício, uma coisa que não te traz algo bom, e você coloca algo bom no lugar. É isso que você faz com as suas crenças. Você vai mudando. Não que você, porque ela te fez mal a vida inteira. Esqueça. O que ficou no passado, está no passado. Você tem que viver o presente e olhar para frente. Exatamente. Porque aí você vai ter progresso. E eu gosto de trazer uma observação com todo mundo que eu converso. Eu tenho uma filha de 5 anos, então eu gosto muito de trazer, para quem não sabe, né, esse conhecimento. As crenças, elas são formadas no ser humano até os 7, entre 7 e 8 anos de idade. Então, toda vez que você reprimir o seu filho, se ele tem até essa idade, 7, 8 anos, toda vez que você disser que ele não tem a capacidade, que ele não pode fazer aquilo, que ele é burro, que ele é isso, que ele é aquilo, que são limitadores, entenda que você está colocando na mente do seu filho essa crença limitante. Ele vai crescer. Ah, eu não tenho capacidade, eu não sei fazer. Ai, minha mãe sempre falou isso para mim. A minha mãe sempre falou isso para mim. Então, até os 7, 8 anos de idade, essas crenças são formadas. E nós, pais, temos a responsabilidade de tomar o máximo de cuidado, porque somos nós que embutimos isso dentro da programação mental dos nossos filhos. Você precisa tomar cuidado com o que fala para a criança. Fala para a criança. E não colocar medo, não colocar coisas que não sejam coisas boas. É sempre ao contrário. Se você falar, você não consegue, sempre ao contrário. Olha, você vai fazer, você vai conseguir.
É igual Você aquela é coisa, capaz. nunca fale, você vai derrubar. Nunca coloque a atenção do seu filho em você vai derrubar. O Exatamente. cérebro, ele recebe ordens. E ele derruba. E ele derruba. E Aí ele você fala assim, menino burro, menina burra. Então, derrubou. Sabe por que derrubou? Você deu a ordem. Quando você decretou que ele iria derrubar, ele derrubou, porque o cérebro dele processou a sua mensagem de que ele vai derrubar e o cérebro derruba. A mente humana é muito poderosa. Ela consegue criar, co-criar tudo que você tudo o que você fala. A sua palavra tem poder, os seus pensamentos têm poder, e tudo que você fala, pensa e sente, manda essa mensagem para o universo e ele te retribui com aquilo que você está pensando e sentindo. E você sabe que tem uma pesquisa que já foi colocada, eu não sei se eu falei já em alguma live, que para 8 coisas que você fala de ruim para o seu filho, que você briga com ele, não arrumou a cama, não fez isso, fez aquilo, você não quer fazer, por quê? Todas essas coisas que você fala. Para cada 8 coisas ruins que você fala para o seu filho, ou que você fala alguma coisa, só 2 elogios você faz para ele. Você faz 2 elogios e fala 8 coisas, colocando coisas ruins para o seu filho. Você é um incompetente, você não faz nada certo, você não sei o quê, será que tudo tem que ser eu? Todas essas coisas. Então, você coloca uma incapacidade no seu filho. Então, toma cuidado. Sempre coloque que ele é capaz, que ele pode e que você confia nele. Aí ele faz. Recados dados, novos conhecimentos aí para as pessoas. Eu sei que não faz muito parte de liderança, mas como nós somos estudiosas do desenvolvimento humano, isso é uma parte muito importante para você que quer se desenvolver e também acredita no desenvolvimento dos que estão à sua volta. Continuando aqui, as decisões serão mais conscientes com o seu autoconhecimento. Então, você vai tomar decisões com mais consciência, menos emoção. Então, você vai tomar melhores decisões. Quando você enxerga a si mesmo e começa a entender o outro, entende que o outro é uma pessoa muito mais difícil e confusa do que você. Assim você aprende a lidar com as pessoas. Quando você consegue entender que aquela outra pessoa ainda é mais problemática que você começa a olhar para você e falar, não, eu me conheço, eu estou me corrigindo. Aí você pode entender aquela pessoa, inclusive você pode ajudá-la. Né? Exatamente. Porque saber lidar com as pessoas desenvolve a sua habilidade e transforma a sua equipe. Então, você se conhecendo, você vai aprender a lidar com as pessoas e vai transformar a sua equipe. Isso com muito mais facilidade, você vai extrair delas melhores resultados, você vai obter aquilo que você deseja da sua equipe. Porque você desenvolve a sua escutativa, a empatia e a autoridade são necessários para você liderar de maneira inspiradora. E essa maneira inspiradora você usa ouvindo. Quando você ouve, você consegue levar para a sua equipe uma forma que eles entendem que você está ali para ajudá-los. E essa empatia faz toda a diferença. E você não precisa impor a autoridade, porque eles vão respeitar você pela forma com que você trata eles dessa forma inspiradora, que você mostra para eles a importância que eles têm dentro da equipe. Com isso, você pode contar com eles para o que der e vier. Eles vão estar sempre à sua disposição. Boa, bingo, né? Bingo. Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aqui, gente. Vocês estão muito devagarzinho. Tá fazendo sentido? Até tudo que vocês escutaram até esse momento está fazendo sentido para vocês? Vocês estão, então... Vocês concordam quais todos os benefícios do autoconhecimento? Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Vocês estão concordando com isso tudo que nós estamos trazendo aqui para vocês hoje? Pode colocar aí alguma coisa que vocês concordem ou não concordem. Não tem problema. Nós estamos aqui para isso, gente, porque a gente tem que respeitar,
a opinião de cada um. Isso faz parte da nossa vida. Nós não somos, ninguém é dono de verdade. A gente está aqui abrindo um assunto muito bom, mas nós tem total liberdade para falar o que vocês quiserem, porque nós estamos aqui para isso, para a gente estar interagindo com vocês. E diante de alguma coisa que vocês possam falar, ainda abre mais coisas aí para todo mundo, porque uma dúvida sua ou uma opinião sua pode ajudar outras pessoas. E essa é a ideia, ok? Fazendo sentido, vamos para parte 2, especializar a sua liderança. Então, temos a primeira base, o autoconhecimento. Segunda base, para grandes resultados, especializar a sua liderança. Você tem que especializar com conteúdos sobre a função. Quais conteúdos vai me trazer mais conhecimento para exercer o meu cargo de liderança? E como absorver esses conteúdos, como atuar de maneira mais leve, segura e sem medo. Absorvendo todos esses conteúdos. Não tem outra solução. Você tem que buscar. Então, você vai estudar muito sobre liderança. A liderança, como qualquer outro assunto nessa era tecnológica, ela é muito rápida. A transformação dos assuntos, dos booms do momento, é sempre muito rápido. Então, estude muito sobre liderança, fique ligado nas novidades do mercado. É o melhor meio, o melhor método para você sempre estar atualizado. Entenda como gerir as equipes de alta performance. Busque esse tema, estude, analise livros, cursos, métodos, sempre muito importante. Desenvolva a sua inteligência emocional. A base do autoconhecimento, a base de uma boa liderança, também é a inteligência emocional. Inteligência emocional, que nós vamos falar muito sobre isso. Muito sobre isso. Inteligência emocional é fundamental. Comunicação assertiva. Muitos líderes estudam muito sobre liderança, estudam muito sobre equipes, estudam muito inteligência emocional e falam assim, eu estou pronto para exercer a minha função, o meu cargo de liderança. Não. Eu sofri anos com isso. Anos. E sabe qual é o último ponto que os líderes desenvolvem, os líderes comuns desenvolvem? A comunicação assertiva. Eles sabem muito, mas eles não sabem verbalizar, eles não sabem se comportar, eles não sabem se posicionar. É o que nós estamos falando. Porque ter conhecimento é excelente, é muito bom e necessário. Mas passar este conhecimento, se você não tiver essa habilidade de saber passar o seu conhecimento, você também não vai conseguir trazer resultado para a sua equipe. Não. Porque você pode saber muito para você. Eu não sei vocês. Eu tive um professor de matemática uma vez que ele era excelente professor de matemática para ele, mas ele não conseguia passar a matemática para os alunos. Tanto que eu sempre fui vendedora desde criança, eu era muito boa em matemática. Então, eu aprendia porque eu sabia. O que acontecia? Depois eu tinha que ajudar os meus colegas, as minhas amigas, na matemática, porque o professor era excelente. Desse o que fosse para ele, ele resolvia. Mas ele não conseguia passar esse conteúdo. Ele não expressava, não expressava, ele não conseguia passar esse conhecimento. Isso acontece muito em liderança. E um ponto alto. Vem o superior da liderança, vamos dizer assim, o gestor dos líderes, e fala assim, você vai lá na sua equipe e você vai passar a seguinte mensagem, XYZ. O que acontece quando o líder vai lá passar a mensagem, passar um planejamento estratégico, fazer uma reunião, teve lá uma reunião de diretoria e aí ele precisou passar para os seus liderados alguns pontos dessa reunião. O que acontece no meio do caminho? Falha entre as pessoas, falha ao passar a mensagem. Aí você vai falar assim, ok, mas eu estou abrindo a boca e verbalizando. Não, você tem que entender a linguagem do outro, você tem que entender a linguagem dos seus liderados. E comunicação é técnica e treino, não é só abrir a boca e verbalizar. Então, nós ensinamos técnicas para você aprender a se comunicar
da forma que o seu receptor vai Exato. receber a mensagem com muita qualidade. Não importa a mensagem que você vai passar para ele, seja uma mensagem boa ou seja uma mensagem ruim, porque às vezes você precisa passar uma determinada mensagem que não seja tão boa. E Mas você quer que eu comente daquela história? vai. Olha, eu vou falar rapidinho para vocês. Numa empresa, houve uma fusão. Nós vivemos isso, nós passamos por isso no treinamento. Houve uma fusão. Duas empresas se uniram para poder expandir, crescer, trabalhar melhor. Aí foi chamado o gestor, o gerente, os líderes, né, para passar para as equipes, para o pessoal, que a empresa houve uma fusão e que ia acontecer algumas coisas. Algumas mudanças, mas um gestor, um líder chegou, reuniu a equipe dele e já chegou com aquela notícia. Pessoal, vocês já devem estar sabendo que deu uma fusão aí entre as empresas e eu vou falar uma coisa para vocês, coloquem suas barbas de molho, porque muita coisa vai rolar, muita demissão, a gente não sabe o que vai acontecer, enfim, vocês se preparem, porque vem bomba. Vem bomba. O pessoal ficou desesperado, não sabiam mais trabalhar, não conseguiam mais fazer o que eles tinham que fazer, virou uma confusão lá dentro que eles não se entendiam. Isso dentro da primeira empresa. A segunda empresa, né, porque até então ia acontecer a fusão. O líder veio para a sua equipe, reuniu a equipe e já chegou falando. Em primeiro lugar, eu quero tranquilizar todos vocês. Porque houve uma fusão entre as empresas, vocês já devem estar sabendo disso. Mas não se preocupem, fiquem tranquilos, porque ninguém sabe ainda como é que essa fusão vai acontecer, o que ainda pode, porque todos os dias as coisas mudam. E as empresas se uniram para crescimento. Então, pode ser que, em vez de acontecer demissões, pode ser que seja contratações. A gente não sabe. Contratações, promoções. A gente não sabe como isso vai se desenrolar. Então, fiquem tranquilos, sossegados, vamos manter a nossa rotina. Eu vou colocando vocês a par de tudo que estiver acontecendo e vamos levar a nossa vida. Quem tiver que ser promovido será, o que tiver que acontecer vai acontecer. Como eu já disse, a empresa está indo para crescimento, porque senão não faria uma fusão. Então, vamos esperar o que vai acontecer. Fiquem tranquilos. Esta equipe, dentro do trimestre, foi a que mais produziu. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Promoção. Você está vendo? Os outros lá ficaram desesperados, não conseguiram trabalhar. O que aconteceu? Demissão. Por quê? Porque focaram no ruim. Porque o líder já passou. Mesma mensagem reproduzida de duas formas diferentes. Uma forma com inteligência emocional, por um líder extraordinário, e a outra forma por um líder comum, que não sabe entregar a mensagem, não tem inteligência emocional e, pior ainda, não conhece o outro. Porque ele pegou o desespero dele e embutiu no próximo. Exatamente. Ele pegou o desespero dele e embutiu nos seus liderados. Exatamente. Que resultados esse líder poderia obter? E qual era o desespero dele? Com ele próprio. Medo de perder o emprego, medo de perder a sua função. Então, o que ele fez? Ele levou a discórdia, o desespero para os outros. E contaminou todo mundo. O outro, que sabia do seu potencial, sabia que se ele saísse dali, ele arrumaria um outro trabalho, porque ele sempre fez trabalhos muito bons, ele tinha excelente referência. E outra, isso não foi embutido na cabeça deles. O cérebro não recebeu o comando de desespero, o cérebro deles recebeu o comando contrário. Trabalhem, mostrem o melhor de si, produzam, porque vocês serão reconhecidos. Eles fizeram por merecer o reconhecimento. E foram promovidos. É isso que acontece. Saber colocar uma mensagem. Eu posso desesperar uma pessoa dando a mesma notícia, como eu posso elevar essa pessoa
com a mesma notícia. Então, é importante essa comunicação assertiva, saber colocar, ter linguagem no que se fala, da forma, inclusive gestos, tom de voz, maneira com que você fala Por isso que com eu as falo, mãos. é técnica. Comunicação é técnica e treino para adquirir todas essas habilidades. Exatamente. Dando continuidade aqui, gestão de tempo. Gerir o seu tempo e o tempo da sua equipe é muito importante, é um benefício da liderança. Planejamento estratégico levará para outro nível, outro estilo de liderança. Muitos líderes não aprimoram a habilidade do planejamento estratégico, mas ela é fundamental para exercer uma boa liderança. Porque eles não consideram a estratégia como uma forma de meta a ser cumprida. Exatamente. E se você tem uma meta a ser cumprida, mas você não colocar uma estratégia, você não vai conseguir realizar. Aí você vai ficar perdido, porque você não sabe como você vai conduzir a sua equipe. Então, é outra história. Aí eu quero saber de vocês. Se vocês precisam estudar sobre liderança, especializar a sua liderança, é o segundo bingo aí da noite para você ter resultados extraordinários. Qual foi o último conteúdo sobre liderança que você se especializou? Conta pra gente aqui no chat. Conta aqui pra gente. Qual foi o último conteúdo? Olha, eu entendi muito bem tal conteúdo de liderança. Eu quero saber de vocês, se vocês realmente estão buscando essa especialização. Porque, de verdade, a gente nunca pode parar de buscar conhecimento. Nunca. Porque quanto mais você vai adquirindo conhecimento, melhor você fica não só para você fica para todo mundo. Fora que é mutante, né? Porque é mutante, você vai passando para frente. E é muito legal. É muito o conhecimento, o que você leu ontem, às vezes nem é o que está se praticando hoje. Porque tudo muda. Como eu disse, muda todos os dias, toda hora. E a minha avó dizia uma coisa que eu achava muito interessante. Ela falava assim, o saber não ocupa espaço, e um dia você usa. O saber não ocupa espaço, e um dia você usa. Então, aprenda o quanto mais você puder. E é muito bacana. E aprendendo, continuar sempre aprendendo, se desenvolvendo, praticando. Tem que praticar, gente. Tem que praticar. Herman, psicólogo e filósofo famoso de 1850, pesquisa na internet, muito bacana saber sobre as teorias dele. Fez várias contribuições para o mundo da psicologia. Especialmente, ele foi pioneiro no estudo da memória, especialmente sobre a curva de aprendizagem das pessoas. E você sabe que nessa pesquisa, isso é realidade. Porque nós já passamos por isso. Método testado, teoria testada. Tudo que você aprende em 30 dias e você não pratica, você retém só 3%. 3%. Passou você 30 dias? Estudou 30 dias, você não praticou aquilo que você aprendeu, você reteu só 3%. Agora, se você quer realmente reter tudo aquilo que você aprende, tem o hábito da revisão, do aprendizado e praticá-lo. Quando você faz a revisão, você pratica, você retém 90% daquilo que você aprendeu. Veja a diferença, gente. Se você não praticar, é 3%. Se você praticar, é 90%. Então, veja a diferença, como é importante. Por isso, de tudo que a gente já estudou e não reteve, porque... Você tem que praticar. Se você praticar, você vai obter. E outra coisa, você obteve os 90%, o que vai acontecer? Aquilo vai ficar claro na sua mente. Nunca mais você esquece. Pode passar anos e anos e anos, você pode ficar velhinho, aquilo que a sua mente aprendeu, ela não vai desaprender, porque ela ocupou o espaço lá. Então, por isso é importante, aprendeu, pratique, retém os 90% e nunca mais você vai esquecer. Por isso é importante. Por isso que, às vezes, você vai falar assim, eu estou estudando sobre liderança, eu estou lendo um livro que está me trazendo muito conhecimento sobre liderança. Legal, nos primeiros 30 dias, esse livro estará muito fresquinho na sua memória. Passou os 30 primeiros dias,
você vai esquecer se você não praticar, se você não pegar tudo o que você leu, exatamente tudo que Tudo. você leu, Tá. e colocou em prática para o seu cérebro assimilar o conhecimento que você absorveu com a ação, você vai esquecer. E de nada adiantou ler todo o livro. Aí a pessoa fala assim, então tudo que eu aprendo eu esqueço. Sim. Esquece. Se você não praticar, não revisar, não ficar, Não você treinar. esquece. Sabe quando você não vai mais esquecer? Quando aquilo se tornar normal para você, que é os 90%. Você fez, você praticou, praticou, praticou. É que nem quando você faz uma receita de bolo. No começo você precisa ler a receita. Na segunda você vai ler a receita. Na terceira você vai ler. Da quarta em diante você faz de cor. Uhum. Você reteve 90%, você já está lendo. Na sua mente, aquela receita está clara. Aquela receita você nunca mais esquece. Aí você já parte para outra. Exatamente. Mesma coisa é na liderança. Tudo aquilo que você faz e você aprendeu, você reteve, você praticou, nunca mais você esquece. Você não esqueceu, parte para outra. Já vai aprender outras coisas. Você dá abertura para o outro novo. Porque Uhum. aquele já faz parte de você. Isso que Exatamente. é o mais legal, né? Uhum. Então, líder, para atingir resultados extraordinários, você precisa dessa transformação. Para mudar a sua vida, você precisa dessa transformação. Faz sentido para você isso? Que você precisa mudar, se transformar para atingir resultados extraordinários, passando pelo autoconhecimento, passando pela especialização em liderança e continuando a aprender, a treinar, a praticar, para você realmente absorver todo esse novo conhecimento, e aí você se torna um profissional de alto desempenho, porque daí você retém esse conhecimento, você aplica, você pratica, então você se torna um profissional de alto desempenho que faz você conquistar resultados extraordinários. Aí sim você pode passar isso para frente, porque nunca mais você vai esquecer e você vai poder ensinar para o outro, sabe por quê? Porque aquilo é claro para você. Qualquer pergunta que ele te faça, você sabe responder, porque você não tem mais nenhuma dúvida. Durante as dúvidas que você teve, você fez na prática. E essa prática tira a sua dúvida, deixa aquilo claro para você. E se você tem tudo claro na sua mente, pode fazer a pergunta que for, de trás para frente, de frente para trás, você responde no ato. Você responde no automático. Fora a análise. Virou normal. Fora a análise das situações. Exatamente. Muitos líderes erram nas suas escolhas porque eles não conseguem analisar o caso por completo, tudo que está acontecendo em determinadas situações e aplicar o comportamento correto, a maneira correta de lidar com aquelas situações. Porque vê o começo e o fim, não vê o meio. E o meio é que faz a diferença para você entender o começo e o fim. Porque o meio que está todo o enredo, toda a história. Exatamente. Mas ele ouve uma coisinha aqui, ouve outra lá e toca, tá bom, então toma atitudes erradas. Exatamente. Então, entenda o meio. Aí você tomará a atitude certa. Aí você vai entender todo o enredo. Okay? E para facilitar a vida de muitos líderes que ainda não sabem como fazer isso, de que forma, como atingir esses resultados, agora nós vamos mostrar para vocês o método que vai transformar a sua vida. Que é reconhecido pelo MEC. Essa é a grande novidade da noite. Nós temos o certificado, nós conseguimos. Essa metodologia, ela é certificada pelo MEC em nível de expansão universitária, através da Faculdade Brasília. Então, esse curso que nós estamos falando, tudo isso que nós estamos falando do começo até agora, é reconhecido pelo MEC. Na verdade, é o que nós vamos apresentar agora, nós de verdade, vamos apresentar, a metodologia. Né? O que nós estamos falando até agora é reconhecido pelo MEC. O que quer dizer ter esse reconhecimento pelo MEC? Que não é um curso simples, não é um curso livre, não é um curso qualquer. É um curso que você chega numa empresa e você vai falar, eu tenho um curso de liderança reconhecido pelo MEC. Está aqui, olha. Eu cumpri
todas as horas, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, então ele te abre portas. Porque uma coisa é um curso livre, você aprende, você aplica, mas uma coisa é uma confirmação daquilo que você fez, daquilo que você aprendeu. Você tem um certificado. Se você recebeu o certificado, é porque você aprendeu, é porque você fez ele por completo, porque senão você não teria esse certificado. Então, é de grande importância esse certificado e é uma grande novidade e é muito bacana você saber que este curso abrirá para você portas não só de trabalhos, de empresas, mas para outros cursos, porque você já está um nível à frente e muito à frente. Exatamente. Você deixou de ser um qualquer, de ser um comum e foi para uma especialização. Exatamente. Então mudou. Agora sim, você pode se apresentar como um líder comprovado, porque você tem uma certificação que comprova o que você fez. Exatamente. Então, a nossa metodologia, ela é classificada como um curso profissionalizante com extensão universitária. Mas, preste atenção, qualquer pessoa, independente da sua formação universitária ou não, mesmo não tendo essa formação, você recebe um certificado com extensão universitária. Eu preciso ter faculdade? Não, você não precisa. Mesmo assim, você pode fazer e será reconhecido pelo MEC através da Faculdade Brasília. E o nosso programa é o Programa de Desenvolvimento Líder Lear. O líder extraordinário, de alta performance, com foco em resultado. Esse é o nosso programa. Essa é a metodologia reconhecida pelo MEC que vai transformar a sua vida com base naqueles 3 primeiros passos que nós explicamos até o momento. Mas agora a gente vai aprofundar rapidamente para você entender. Ele vai passar pelo autoconhecimento, pela especialização em liderança e pela aprendizagem continuada. Ou seja, os 3 cadeados que você precisa desbloquear para exercer uma grande liderança, você tem dentro dessa metodologia. Por isso que ela é aprovada e certificada pelo MEC. E por isso que é programa de desenvolvimento. Não é curso, é um programa, porque você vai seguir todos esses passo a passo até você se desenvolver por completo. Exatamente. Então, quando você chegar no seu certificado, você pode dizer que você está desenvolvido. Primeiro, o autoconhecimento. Nós vamos desenvolver o seu autoconhecimento em 8 encontros semanais e ao vivo, online, de forma online. Você não precisa sair do conforto da sua casa. Através do combo de técnicas e ferramentas e conteúdo aplicado, nós teremos 8 encontros para desenvolver o seu autoconhecimento. Nós vamos passar rapidamente, semana a semana, para você entender o que consiste esse autodesenvolvimento. Nós vamos aplicar o debrief. O que é o debrief? É a roda da vida. É uma ferramenta que ela é dividida em 13 áreas. E por que 13 áreas? Porque nós temos 13 áreas da nossa vida que nós precisamos ter equilíbrio. As mais importantes. As mais importantes. Se você não tiver equilíbrio, você não consegue ser feliz, você não consegue trabalhar bem. Por exemplo, se você tiver um problema na empresa, você vai se sentir mal em casa. Se você tiver um problema em casa, você vai se sentir mal na empresa. E assim vai indo, desenvolve saúde, e cada coisa vai um puxando o outro. Mas nós vamos aprender a trabalhar essas 13 áreas. E a equilibrá-la. Eu ainda depois quero contar para vocês a importância do equilíbrio. Mas eu vou deixar para uma outra live. Ok? Semana número 2. Perfil emocional. Não tem como você se autodesenvolver se você não entender como funciona as suas emoções. Você precisa entender qual é a sua emoção predominante e se ela não for a mais indicada, como, por exemplo, a minha emoção predominante pode ser a raiva. Esquece, você está cometendo burrada atrás de burrada. Exatamente. Você está agindo de forma emocional e não racional. Então, a gente precisa entender qual é a sua emoção predominante e entender o seu perfil emocional para poder aplicar técnicas e ferramentas para você desenvolvê-lo. E a trabalhar esse emocional
e trazer você para uma tranquilidade onde você consiga deixar que a raiva, o irracional, tome conta de você. Você pode até sentir raiva, mas você vai fazer dela algo para te elevar e não para te destruir. Porque a raiva também te eleva, mas ela também te destrói. E qual a importância de você entender isso? Porque ao mesmo tempo, você tem dois caminhos. Ou você deixa ela te levar, pega aquela raiva, aquela energia e coloca ali e fala, agora eu faço e faz, ou você deixa ela te derrotar. Mas nós vamos te ensinar o caminho da elevação, da evolução. E nada de destruição, só evolução. Exatamente. Terceira semana, valores pessoais. As pessoas elas precisam ter claro quais são os valores que regem a sua vida. E uma vez definidos, tem que se tornar norteadores de suas decisões. Então, muitas pessoas, às vezes, tomam decisões erradas porque elas não entendeu quais são os seus valores. E nós vamos mostrar como escolher, como desmembrar, valores atraentes, valores repelentes. Mas a gente aprofunda isso. Depois a gente vai aprofundar isso daí. Mais pra frente. E vocês vão gostar de entender, porque valores tem muito, repelente, atraente, conflitante, meios e fins. Então, imagina. Vocês vão aprender isso. Tem pessoas que devem estar pensando, nunca nem pensei exatamente quais são os meus valores, e ainda tem todas essas classificações. Mas a gente deve entender muito o que a gente valora. É muito importante. E aí, quarta semana, perfil profissional, parte 1. Exato. Nós vamos fazer testes, aplicar testes, ferramentas para entender o que te move na produtividade. E aí você vai entender exatamente como é que você está exercendo o seu perfil profissional. Exato. Perfil profissional, parte 2, é a quinta semana, é muito extenso. A verdade, grande. Estamos falando sobre liderança. Profissional tem que predominar em todo esse autoconhecimento. Exatamente. Por isso, nós separamos em 2 encontros, parte 1 e parte 2, porque nós vamos trabalhar 2 pontos diferentes do seu perfil profissional. E no segundo, na parte 2, nós vamos fazer metodologia DISC. Aplicar uma ferramenta para entender qual é o seu perfil comportamental. É uma metodologia com 97% de precisão, aprovado pela USP, o FMG, FINEP, da Solids Profiler, ok? Semana 6. Nós vamos falar sobre missão. Então, é um programa de desenvolvimento que nós vamos passar a explorar mais a nossa consciência, nós vamos entender melhor o que a gente vê, o que a gente quer conquistar. Exato. E nós vamos trabalhar também com ferramentas para poder mostrar para vocês a importância dessa missão de vida. O que realmente você quer, qual legado você quer deixar, o que você vê, o que você sente e aonde você quer chegar. Nós vamos fazer isso também passo a passo, porque missão de vida é o que nos move, o que faz a gente acordar de manhã e sair para trabalhar, sabendo que a gente tem algo a cumprir. Um propósito. Um propósito. E a gente vai entender isso, passo a passo. Semana 7, plano de carreira. Chegamos a um ponto alto do autodesenvolvimento. Exatamente. Estamos falando tanto de liderança, carreira, né? Então, faz parte do nosso método. Exatamente. Porque tem pessoas que entendem que carreira acha que é só porque para quem fez faculdade ou para quem vai fazer faculdade é um plano de carreira. E não é. Completamente diferente. Plano de carreira é aquilo que você determina para a sua vida. O que você quer. Se você já faz algo que te dá alegria, satisfação, que você gosta, que faz algo de diferente para você, você tem que trabalhar em cima desse plano de carreira. E é isso que nós vamos mostrar para vocês. Como desenvolver esse plano de carreira. Não importa a sua profissão, não importa o que você faça. Porque a liderança, ela entra em todas as profissões, ela entra em tudo que você possa fazer. Então, o plano de carreira vai trazer isso para você. E me veio aqui uma observação. A gente está falando que liderança começa em casa, começa mesmo. Exatamente. E às vezes você pode estar se perguntando nesse momento, mas eu não sou líder.
Ok, não tem problema nenhum. Sim. Pode ser algo que você almeja para sua vida? Pode. Pode ser um cargo de liderança que você almeja e ainda não tem? Quer ser promovido no trabalho onde você está? Ok. Mas independente de qualquer coisa, o nosso método, a primeira fase do nosso método é o autoconhecimento. Então, ele é uma base independente de profissão. Se você é líder, Exatamente. se você é atuante, se você não é, se você quer só desenvolver o autoconhecimento e com isso também entender mais sobre liderança, já que a gente aplica dentro de empresa, fora de empresa, na nossa vida pessoal. Se você é empresário, você aplica muito a liderança. Então, você não precisa necessariamente ser um líder em exercício de função. Você só precisa ter a vontade de desenvolver o autoconhecimento e toda essa evolução que vem junto com esse método. Exatamente. E o plano de carreira, a gente vai fazer um planejamento estratégico em 12 meses, trabalhar a sua marca pessoal e trabalhar o seu marketing pessoal. Então, se hoje você às vezes não é líder, ainda não quer ser Não se líder, preocupe. mas você vê uma outra profissão que ainda você não conseguiu acessar e você não sabe como, o planejamento de carreira vai te dar essa oportunidade. Eu quero ir migrar, transacionar para uma outra carreira, uma outra função que às vezes não tem a ver com liderança, mas com o nosso método você consegue com clareza transacionar, fazer uma transição de carreira para a carreira que você deseja. Exatamente. E você vai entender o que você tem, o que você quer. Você vai entender aonde você está e aonde você quer chegar. E a gente vai traçar isso para vocês, mostrando como é que você pode trabalhar essa carreira. Nós vamos trabalhar isso direitinho, em micros metas, coisas pequenas, mas que você vai chegar do começo ao fim, entendendo como é que você vai desenvolver o seu plano de carreira. E não importa a profissão, não importa o que você queira, importa o que te dá alegria e satisfação, mas que você quer montar algo que te beneficie dentro daquilo que você já faz. Exato. Isso é o plano de carreira. Exatamente. E um ponto alto do plano de carreira, às vezes você não está conseguindo fazer essa transição, às vezes por causa da sua marca pessoal e do seu marketing pessoal, da sua imagem. E nós vamos ajudá-lo quanto a isso, a trabalhar esses pontos que com certeza vai te trazer outro tipo de posicionamento, outro tipo de imagem, será muito bacana. O marketing pessoal, só para deixar claro, o marketing pessoal que a gente está falando e da imagem é aquilo que a primeira coisa a pessoa vê em você, tá? Exatamente. Então a gente vai mostrar. É a impressão que você deixa ao entrar no ambiente ou conversar com alguém. É uma postura, é uma roupa, é uma forma com que você fala, é um gesto de mão, um gesto de braço, enfim, é tudo isso aí. E nós vamos estar trabalhando você para que você entenda qual a melhor forma que você já é uma pessoa que você pode trabalhar muito melhor o seu marketing. Exato. E se transformar e ser uma pessoa até admirada, porque as pessoas admiram. As pessoas vão querer espelhar você. Espelhar você. E nós vamos ensinar esse espelhamento também. Isso está no nosso plano aqui, no nosso desenvolvimento. Exatamente. Na nossa metodologia. Finalizando o 8º encontro, nós teremos as neuroatitudes, que são as junções das competências cognitivas, emocionais e de inteligência emocional. Então, nós vamos juntar 16 competências numa roda, chama Roda das Competências, metodologia MAI. E nós vamos trabalhar estas competências para você se tornar o líder do futuro. Exato. Uma pesquisa no LinkedIn levantou essas 16 competências como as competências do futuro, conforme eu citei no começo da nossa live. Exato. E exatamente em cima dessa roda, nós vamos trabalhar o que você precisa desenvolver das junções de competências cognitivas, emocionais e de inteligência emocional. Finalizando a 8ª semana, vamos para a etapa número 2, especialização em liderança. Nós vamos ter aulas gravadas em liderança. Essa etapa será liberada de uma só vez. Quando finalizar os 8 encontros, nós já vamos liberar essa parte. Então, vocês vão poder entender, vocês vão ter lá. Essas aulas estão todas explicadas, todas direitinho,
mais ainda vocês vão poder, se tiver dúvida, vão poder tirar dúvidas, e a gente vai estar sempre à disposição. E é fundamental você seguir passo a passo o que nós estamos falando. Exatamente. Porque não adianta você querer consumir um conteúdo de uma única vez. Os 8 encontros, eles são semanais, ao vivo e online, onde encontro a encontro nós vamos desenvolver tudo que nós falamos até o momento. Só que existe um porém, você não vai entrar na plataforma e consumir esse conteúdo todo de uma vez, você vai semana a semana evoluir, ok? Então nós vamos semana a semana caminhar passo a passo até chegar na etapa número 2. A etapa número 2 será um conjunto de aulas para especializar sua liderança de diversos conteúdos, onde elas serão liberadas de uma única vez para você assim consumir da forma mais rápida, do jeito que você quiser. E nós temos aí as aulas de autodesenvolvimento, liderança inspiradora, inteligência emocional, equipe de alta performance, líder leader, que nós estamos falando, comunicação assertiva, gestão de tempo, e o ICI, que é um estudo de caso individual, que será a sua avaliação final para você obter o certificado do curso reconhecido pelo MEC, que será algo bem tranquilo, que tudo que você vai fazer aqui vai ser diante de tudo que você aprendeu, de tudo que você tirou suas dúvidas, você vai entender nos nossos encontros. Então, vai ser muito tranquilo você fazer esse ICI. E com isso, você vai ter esse lindo certificado, e ainda reconhecido pelo MEC, mostrando que você está capacitado. Exatamente. Terceira etapa é a aprendizagem continuada. Então, após a etapa 1, etapa 2, nós começamos o quê? A prática de tudo isso, a continuidade do aprendizado. Então, apenas o método tradicional, ele não é suficiente, porque você consome todo esse conteúdo, mas você não vai, depois dos 30 dias, praticando, relendo, novamente refrescando a sua memória. Então, você faz o quê? A sua taxa cai apenas para 3% de absorção. Então, para reter 90%, após os primeiros 30 dias, nós temos que praticar. E o nosso método, ele foi estruturado para que a curva de aprendizagem do aluno não diminua. Exatamente por isso, ele é uma metodologia totalmente diferente, aprovada e reconhecida pelo MEC, que vai, com certeza, fazer você ter muito mais conhecimento ao longo da sua vida, sempre praticando, sempre absorvendo, sem às vezes passar anos estudando e aí passa algum tempo e você esquece tudo. Exatamente. Né? Praticou, você depois não precisa ficar voltando. Exatamente. E nós vamos ter conteúdos novos todos os meses. Nós vamos liberar mês a mês, videoaula gravada, conteúdos aleatórios, mas tudo que vai falar sobre liderança, para continuar desenvolvendo o líder. Então, tudo que a gente vai estar discutindo aqui vai ser em cima de liderança. Vocês também vão ter consultorias exclusivas em grupo. Uma vez por mês, nós vamos nos encontrar num aulão online para conversarmos sobre liderança e tudo que vocês vieram aprendendo e tudo que a gente gostaria que vocês entenderam, não entenderam. Nós vamos estar numa discussão gostosa, todos os meses, em cima daquilo que já foi passado. Exatamente. E nós vamos dar continuidade, mas sempre mês a mês. Vocês vão poder trazer o que está acontecendo na liderança de vocês. Então, olha, eu passei por determinada situação e eu não soube como atuar, ou eu atuei de tal forma. Tá certo ou tá errado? Às vezes não existe certo e errado, mas existe, às vezes, caminhos melhores. E nós vamos conversar sobre esses caminhos. Maneiras diferentes, né? Com resultados diferentes. Então, isso daí vocês vão aprender. Exatamente. E nós também vamos ter uma comunidade no Telegram. O Clube dos Billionaires. Nossa comunidade exclusiva dos nossos alunos. Exclusiva dos alunos. E todos os participantes dessa comunidade, eles terão esclarecimentos e poderão tirar todas as suas dúvidas e vai ter uma network de primeiríssima qualidade. De primeiríssima qualidade. Porque todo mundo vai estar em contato. E essa network, vocês vão trocar ideias, vocês vão estar falando lá dentro. E é como eu disse, né? Uma dúvida sua, ou uma opinião sua, ou uma resposta sua,
pode ajudar o outro e o do outro ajudar Exatamente. você. Por isso que nós chamamos que é uma comunidade do Clube dos Billionaires, porque os billionaires não entram para eles só entram para ganhar, eles entram É para se verdade. desenvolver, eles entram porque não existe o não para eles. Não existe. Eles só vão buscar o que é bom, porque Nossa são todos comunidade é energizados, diferenciada. são diferenciados, são todos energizados, são todos que querem sempre o melhor, conhecimento, desenvolvimento, e eles não querem só para si, Não. eles querem para eles e poder expandir, porque quando você expande, você aprende mais, você desenvolve mais. Exatamente. E só para vocês terem uma noção, as aulas da aprendizagem continuada, conflito de gerações, líder que executa, neurociência para líderes, síndrome do impostor e autossabotagem, RH para líderes, leis trabalhistas, conduta ética e responsabilidade social, como ser um profissional de alto desempenho, dinâmicas para aplicar na sua equipe e mistérios do universo e da mente. As informações importantes do nosso método. Como eu já comentei, as aulas e as ferramentas, elas são liberadas da plataforma semana a semana. Então, sempre 5 dias antes do nosso encontro, nós vamos liberar as aulas explicativas das ferramentas que nós vamos aplicar ao vivo. Então, o aluno vai se basear pelo cronograma. O aluno não vai consumir de uma única vez. Nosso método foi estruturado para garantir a curva de aprendizagem, para que ela não diminua. Por isso, você vai passar por todas essas fases, semana a semana, porque é normal ficar confuso com o autoconhecimento. A partir de quando a gente começa a praticar, começa a se entender mais profundamente, vem certas confusões. Até você se equilibrar, se entender, leva tempo. Então, todo esse novo conhecimento, para ele acontecer de verdade, uma verdadeira transformação, você precisa passar semana a semana. E às vezes, semana a semana, pode ser um tempo, pouco tempo para você absorver tudo isso. Então, vamos com calma para chegar no autodesenvolvimento. O importante é deixar bem claro que não pular etapas. Porque Exato. quando você pula etapas, você deixa de aprender, você deixa de assimilar, você deixa de deixar o seu cérebro entender aquilo que está se passando. Então, nunca queira pular as etapas. Vá passo a passo. Porque quando você chegar naquilo, você entendeu e você vai etapa por etapa para você ter esse desenvolvimento semana a semana. Pois é normal, quando a gente começa a fazer o nosso autoconhecimento, a gente ficar confuso, se atrapalhar, não entender certas coisas. Mas quando você vai fazendo passo a passo, você vai absorvendo melhor esse conhecimento. Aí você vai tendo, você vai sentindo essa transformação. Por isso a importância da etapa de 1 a 1. E a gente sabe que o nosso método é muito bom e funciona, que nós vamos dar a garantia estendida de 21 dias. Desta forma, você, aluno, participará no mínimo de 2 encontros, comigo e com a Isabela, que nós vamos estar aqui. Com esses 2 encontros, você já vai ter uma ideia se você gostou, se você não gostou, se você entende que este curso é para você, porque você realmente quer se desenvolver, você quer se tornar um líder, você quer ter uma profissão na mão. Para mim, não entendi nada disso. Nós vamos devolver o seu dinheiro 100%. Basta apenas um e-mail. Você mandou um e-mail, nós não vamos perguntar nem o porquê, porque você teve a sua decisão. Você tomou a sua decisão, nós não vamos discutir. Nós vamos devolver o seu dinheiro e está tudo certo. E pode ser que depois você faça um outro curso comigo, que você se identifique mais. Mas é muito difícil você passar por todo esse aprendizado e achar que isso não é para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. E continuando aqui, o nosso método é reconhecido pelo MEC, essa é a nossa grande novidade da noite. A nossa metodologia foi aprovada
e certificada pelo MEC. É um curso completo que nós chamamos de Programa de Desenvolvimento por passar por essas 3 etapas. Ele vem com o nome de curso no diploma, mas de verdade ele desenvolve você profundamente. Ele tem uma carga horária de 94 horas, por isso ele é denominado curso de capacitação, ou seja, que te ensina uma profissão. E aí, qual é o valor deste programa de desenvolvimento? Quem arrisca? Quem arrisca? Quem arrisca qual é esse valor? Que valor nós estamos falando? O que será que é esse valor? É um valor, hein? Vamos mostrar? Maravilhoso. Entregar a transformação mais completa e oferecida no mercado. Exatamente. Porque essa é a nossa missão, é transformar a vida das pessoas através do conhecimento. A nossa visão é proporcionar a milhares de pessoas a verdadeira transformação, a transformação completa. Algo que vai te transformar, que você nem você próprio se reconhecerá. Exatamente. Como eu evoluí. Não é exatamente. Isso que a gente fala? Como eu evoluí. É como eu transmutei. Transmutei. E é isso que a gente vai trazer para vocês. E o que está incluso no programa de desenvolvimento Líder Lia? O que nós já falamos, 8 encontros semanais ao vivo e online, aulas gravadas para especializar a sua liderança, novos conteúdos todos os meses para continuar a aprendizagem e desenvolvimento do líder, consultorias em grupo uma vez ao mês, vamos nos reunir em um aulão para falar só sobre liderança, comunidade exclusiva no Telegram para esclarecimento de dúvidas e muito network, é o nosso Clube dos Billionaires. Lives semanais disponibilizadas na plataforma. As lives, elas vão ficar gravadas na plataforma porque existe lives que a gente não vai deixar no público lá na plataforma que nós fizermos. Então, para vocês, na plataforma do aluno vai ficar gravada. Podcast dos Billionaires, a gente vai ter um podcast para falar só sobre desenvolvimento humano. Assim, o líder vai aprofundar cada vez mais a sua liderança, gestão de pessoas, o desenvolvimento pessoal e profissional. E um presente exclusivo. Exatamente, o presente exclusivo que nós vamos trazer para vocês é um relatório de análise de perfil comportamental da Solids Profiler. O que isso exatamente quer dizer? Um relatório de análise do perfil comportamental, você será presenteado com o assessment da Profiler da Solids, que baseia em 7 metodologias de mapeamento do perfil. Entre elas, o DISC, que em 5 minutos a Profiler é capaz de fornecer mais de 50 informações relevantes sobre o seu perfil comportamental. Isso é de suma importância, você entender o seu perfil, porque aí você vai trabalhar com muito maior conhecimento. Exatamente, ele vai trazer uma clareza para você no seu autoconhecimento, exatamente, que você vai subir aí alguns bons degraus na sua liderança, você já vai escalar para o próximo nível com muito mais facilidade. Deixe passar a oportunidade de ouro para transformar a sua vida. E outra, né? Vem para o Clube dos Billionaires e você vai se transformar no líder. No líder do futuro, que tem destaque no mercado de trabalho, conquista a sua liberdade financeira, desenvolve o autoconhecimento, inspira as pessoas, conquista autoridade, respeito e resultados extraordinários. Isso é fantástico. Não tem como você perder essa oportunidade. Não tem como. E agora eu vou explicar como vocês vão adquirir o nosso curso. Então, faça agora a sua inscrição. Entre no nosso site, fixado o link aqui, ó, www.efeitoborboletadh.com.br. O link está fixado aqui nos comentários. Isso. Entre agora no nosso site. Logo abaixo do vídeo explicativo na nossa página vai ter nome, e-mail e um botão bem verde pulsante.
Coloque seu nome, digite seu melhor e-mail e aperte este botão. Você será redirecionado para uma segunda página. E nessa segunda página você terá duas opções. Quais são as opções, Maria? Tirar as suas dúvidas e finalizar a sua inscrição. Exatamente. No botão verde, você primeiro tira suas dúvidas conosco pelo WhatsApp, para depois finalizar a sua inscrição. Caso você tenha dúvida, dúvidas. porque nós estamos deixando bem explicado, mas se você ainda tiver alguma dúvida, a gente está inteiramente à disposição para esclarecer toda e qualquer dúvida e após essa dúvida esclarecida, você finaliza a sua inscrição e se torna um líder. Um líder de alta performance com resultados extraordinários. E é o seguinte, para você que já tomou a sua decisão, captou tudo que a gente falou, absorveu e falou, eu não tenho mais dúvidas de transformar a minha vida hoje e agora, você tem o botãozinho laranja. Esse botãozinho laranja vai encaminhar você diretamente para a página de pagamento na Hotmart, porque um curso como esse, muito bom, maravilhoso, que transforma vidas, também está numa das melhores plataformas de ensino, que é a Hotmart. Aperta o botãozinho verde, que você vai direto para o link de pagamento e se torna um aluno Clube dos Billionaires. Clube dos Billionaires, do efeito borboleta, desenvolvimento humano. Nos siga nas redes sociais. Se vocês sentirem dúvidas, estaremos à disposição. Ok? Então, assim, esperamos vocês. Não deixa para amanhã a oportunidade de mudar a sua vida. A oportunidade, às vezes, passa, a gente não pega na hora certa e depois não tem mais o que fazer. Porque por esse preço, fala a verdade. E tem uma coisa, gente. É uma atitude, uma ação e uma transformação. Sempre. Exatamente. Sempre haverá isso. Uma atitude, uma ação e uma transformação. Sem isso, não há transformação. Porque quando a gente toma uma atitude a nosso favor, na sequência a ação vem. E na sequência a transformação acompanha. Por isso nós estamos aqui no efeito borboleta, desenvolvimento humano, que é a transformação do ser humano. Com o conhecimento, ele pode chegar aonde ele quiser, porque o conhecimento te abre portas. Exato. E a transformação te traz paz, alegria, e você vai aonde você deseja ir e chegar, com muito mais tranquilidade e de uma forma muito tranquila. Mas que você é muito bem recompensado por tudo isso. E não estou falando só em recompensas monetárias, que isso virá de uma forma ou de outra, porque onde você chega, você vai ter muito trabalho e todos vão querer te contratar. Mas eu falo do valor seu, pessoal, reconhecimento, viver melhor no trabalho, melhor em casa, melhor na vida social, melhor em qualquer lugar que você chegar. A transformação, ela é completa. Por isso, ela te abre portas e te leva para um mundo muito melhor. De infinitas possibilidades. Um mundo de... E olha, o pessoal tá gostando aqui. Tem comentário aqui da Vanessa. Está barato mesmo, porque eu estou pagando assistente administrativo para o meu filho. Está dando mais de R$ 1.500. E ele já se formou e não aprendeu muito, não. Olha só. Conosco você vai ter a verdadeira transformação. Você vai sair capacitado a uma nova profissão reconhecida e aprovada pelo MEC. Pelo MEC. Que é onde você se certifica que realmente você fez um curso que é reconhecido. Uma metodologia reconhecida e aprovada. É isso que nós queremos para você. E vem conosco. Vem para o clube. Vem para o clube dos billionaires. Se você quer ser um billionaire, agora você já tem essa oportunidade. Exatamente. Esperamos você. Não perca essa oportunidade. Só vai até dia 2/12. Link de pagamento na segunda página de inscrição no botão laranja. Então, recapitulando, www.efeitoborboletadh.com.br. Link fixado aqui nos comentários.
acessa a nossa página logo abaixo do nosso vídeo. Você precisa colocar o seu nome, o seu melhor e-mail e apertar o botão verde. Você será redirecionado para uma segunda página, onde você terá duas opções, um botão verde e um botão laranja. O botão verde você tira dúvidas conosco para finalizar sua inscrição após as suas dúvidas. Botão laranja, link de pagamento disponível pela Hotmart. Venha se tornar um líder no Clube dos Billionaires. E nós agradecemos imensamente. Gratidão pelo dia de hoje.